Daniel 11, 32 ao 35 diz assim: E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Vamos falar com o Senhor. Deus, Pai de amor, obrigado, Deus, por estarmos diante da Tua palavra, pelo privilégio de termos de ler a Sua palavra. Fala conosco, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Traga luz, Deus, ao nosso entendimento, para que a gente possa, Deus, compreender aquilo que o Senhor tem, Deus, separado, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Estamos diante de um texto escatológico. Não é um texto muito simples de percorrer. Então eu quero te convidar a você me acompanhar com muita atenção, para que você não se perca durante a ministração da palavra. Eu coloquei lá no grupo que o tema da pregação de hoje seria os entendidos. E o objetivo dessa ministração hoje é trazer conforto, fé e esperança aos nossos corações. Queridos, capítulo 11 de Daniel é um trecho de uma profecia bíblica em relação a eventos futuros. E há uma precisão impressionante nos fatos descritos por Daniel. Alguns teólogos chegam a questionar, de fato, se Daniel foi escrito na época que de fato foi escrito. Lembra como nós falamos hoje na IBD? Por que a gente não pode, não dá para aceitar, por exemplo, que o Pentateuco tenha sido escrito no período pós-babilônico? Porque senão nós olhamos para aqueles textos das promessas e maldições, e aí o texto passa a ser um texto mal intencionado. Então, por exemplo, se o Pentateuco, aos irmãos que estão na EBD, desculpa a repetição, mas para aqueles que não estão, para a gente contextualizar. Se o Pentateuco foi escrito pós-Babilônia, eu estou olhando para um passado onde o povo foi escravo, porque desobedeceu a Deus. E aí é mal intencionado eu escrever depois um texto com uma datação antiga, dizendo assim: olha, se me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra, mas se não me obedecer, mas já acabou, já passou. Então há uma má intenção em construir um texto desse, que é para conduzir futuras gerações, embaixo de medo, embaixo de obediência. E aí o pensamento é o mesmo. Quando alguns teólogos questionam a autoria do livro de Daniel, datado do século VI a.C., e por conta dessa coincidência tremenda, eles ficam achando que não é verdade. Alguns teólogos acham que, por exemplo, esse escrito de Daniel foi no ano de 175 a.C. depois. Por quê? Porque o texto de Daniel, apesar de ser escatológico, de nós olharmos para ele como prevenção de coisas que acontecerão no futuro, ele fala de coisas que já aconteceram. Daniel está falando sobre o domínio ao qual o povo de Israel passou, sobre o domínio de Antíoco Epifânio, ali em 170 antes de Cristo. O que Epifânio faz? Epifânio toma Jerusalém, Epifânio toma o templo, e Epifânio coloca uma estátua do deus Zeus dentro do templo do Senhor, dentro do templo. E ali dentro do templo, para ofender o povo de Israel, que sempre teve
os princípios dos sacrifícios e também não podia comer a carne de porco por ser considerado uma carne imunda. Ai, obrigado, Débora. Isso é para mim? Tá longe. Viu? Ela precisava de um braço longo. Vamos lá, obrigado. O que Epifânio faz? Epifânio sacrifica um porco dentro do templo. Talvez para nós que somos muito ocidentalizados e que a gente tem um deslocamento da questão religiosa, a gente pode se pensar assim: mas eles se ofenderam apenas por conta disso, mas dentro de uma cultura em que você não consegue separar vida social de religião e de fé, aquilo foi terrível para o povo. Quando eles veem um porco sendo sacrificado dentro do templo, o povo entra em desespero. E aí a gente vai ter relatos desse período e desse fato. Para quem tem a Bíblia católica, isso vai estar escrito lá, os fatos vai estar escrito lá em Macabeus, conhecido como a revolta dos Macabeus, que o sacerdote Matatias lidera alguns judeus contra Epifânio e acabam sendo mortos. E aí nós temos esse quadro. Pastor, mas eu olho para esse texto e eu acho que esse texto está falando de Apocalipse, quando o abominável se assentar no templo do Senhor. E aí muitas pessoas vão associar esse texto a, por exemplo, a construção do terceiro templo de Israel, que é necessário que ele seja reconstruído para que o anticristo se assente lá. Isso aí também não há um problema. Isso não é um problema, porque na Bíblia nós vemos que os fatos são cíclicos. Fatos acontecem com o mesmo padrão. Então, quando Jesus vier, quando o anticristo se levantar, terá um processo semelhante a fatos que já aconteceram. Então, quando João fala em Apocalipse sobre a besta que sobe do mar, ele está falando de um imperador, mas haverá posteriormente a besta do Apocalipse. Então, de fato, o Senhor permite que eventos aconteçam e que sejam vislumbres limitados daquilo que acontecerá de forma grandiosa. Bem, para nós, o que nós temos? O que nós temos é um sistema que entra na igreja, entra no templo e sacrifica coisas imundas dentro desse templo, que traz impurezas para dentro desse templo. E o que isso fala para nós? Isso fala de um processo de apostasia, onde falsos ensinos serão direcionados para dentro do templo. E quando nós falamos de templo, a gente não fala do templo estrutural de igreja ou dos prédios. A gente está falando do templo igreja, de nós. O inimigo, nesse tempo de apostasia que nós estamos vivendo, o esforço, o trabalho do inimigo é trazer essa imundície para dentro de nós. E aí, quando a Bíblia vai dizer que muitos anticristos já têm se levantado, é porque de fato o anticristo já tem se assentado dentro do templo em muitos lugares. Em muitos ministérios, quem governa já é o espírito do anticristo. Muitas vidas já são direcionadas e dirigidas pelo espírito do anticristo, que vai maculando e trazendo coisas para dentro do culto ao Senhor, que o Senhor de fato rejeita. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos esse texto de Daniel, dirigido aos entendidos. E isso me chamou a atenção. Porque Daniel vai dizer assim: aos violadores da aliança, ele com lisonja os perverterá. O que nós já temos de cara? Daniel já identifica, não são crentes genuínos. Não são crentes, a gente está usando a linguagem de crente, mas não são aqueles que de fato são o povo de Deus, porque eles sempre foram violadores da aliança. Veja, a perversão, ela só vai acontecer no coração daquele que viola a aliança. Muitos crentes do nosso meio, em outras igrejas, violam a aliança com o Senhor o tempo todo. Compreendem? São esses que serão pervertidos. Lembra que Apocalipse vai dizer? O texto vai dizer: olha, se fosse possível, ele enganaria muitos. Quem serão aqueles enganados? Quem serão aqueles que desviarão? São aqueles que estão no nosso meio, mas que violam a aliança. A vida deles é uma vida religiosa, de casca, mas o seu coração está violando a aliança o tempo todo. E eles serão atraídos
pela lisonja. Lembra que João vai dizer, olha, é longe de mim aceitar a lisonja, porque de certo o Senhor me mataria. Como é que um sistema atrai a igreja para ele? Elogiando. Olha, não, essa igreja é boa. Não, vocês podem fazer isso. Não, vocês têm um potencial. Não, vocês isso. Não, vocês aquilo. Certa vez, Mateus e eu fomos para ver, ofereceram para a gente um programa de rádio. Lembra disso, Mateus? Aí a gente conversando lá, aqui para a igreja já. Aí a gente conversando com o rapaz, eu falei, então, pastor, eu sei que vocês falam bem, então eu vou trazer gente para cá que não fala bem, que não é bom comunicador. Tem que ser gente assim, ó, para frente, para cima, né? Para levantar a audiência. Aí eu falei assim, então apóstolo Paulo jamais pisaria no teu estúdio, né? Porque ele não era um bom comunicador. Apóstolo Paulo era um cara, era uma pessoa enfadonha de palavra. Ele recebe essa crítica da igreja, né? Que ele era muito bom de escrever, mas fraco de presença. Aí ele falou assim, aí eu falei, veja, eu não estou falando que essa pessoa foi anticristo, mas é o governo, é o sistema. Muitos pastores são atraídos por esse tipo de lisonja. Qual seria o risco? A gente sairia da lista, a gente poderia ter saído de lá como? Altivo, caraca, tá vendo, Mateus? A gente arrebenta, e isso aí poderia ser o quê? A porta da nossa ruína, a porta da nossa queda. Muitos líderes, muitos pastores caem aí. O inimigo os seduz com lisonjas e eles vão lá e abraçam a apostasia. Mas aí a Bíblia vai dizer que mesmo nesse tempo existe um povo que conhece ao Deus e que esse povo fará proezas. Ao tempo em que há uma parte da igreja que está se corrompendo e trazendo imundícios para dentro da sua vida, existe um povo que conhece o seu Deus e eles farão proezas. E aí dentro desse povo existe um outro povo, que é o que Daniel vai chamar de os entendidos. Ele vai dizer, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então veja qual é o cenário. O cenário que o povo de Israel está sendo dominado, eles estão pervertendo a religião, eles estão sacrificando coisas imundas desse templo, as pessoas estão abandonando a aliança, as pessoas estão abraçando a apostasia, muito do povo está se corrompendo, e no meio desse povo existem os entendidos que não estão cansando, não faço isso não, eles estão ali desesperados, ensinando o povo, não, voltem, isso é errado, vocês estão se desviando. É desses que Daniel está falando. E aí Daniel vai dizer que a respeito desses entendidos, que eles serão provados, que eles cairão, e o socorro que eles tiverem serão poucos, mas que eles passarão por isso, para serem purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque esse tempo já está determinado. Lá no capítulo 12 de Daniel, versículo 1 a 3, vai dizer assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Compreende como é que Daniel, ele fala de duas coisas ao mesmo tempo? Porque para esse processo Daniel já não poderia estar falando de ressurreição, mas agora Daniel já está pisando no evento final escatológico. Daniel já está pisando no Apocalipse. Ele, ao mesmo tempo que ele fala sobre esse período dos Macabeus, ele também está falando sobre os últimos dias, quando ele vai citar a ressurreição. E ele vai dizer, os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que Daniel está querendo dizer? Daniel está dizendo que há um galardão especial para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Há um galardão especial. Eu não estou falando aqui a respeito de pastor, de professor, de presbítero. Eu estou falando daqueles que ensinam a palavra de Deus. E lá em Daniel é um grupo específico. São os mestres, são aqueles que estão tentando resgatar o povo. Porque também não há mérito, não há luxo em ser mestre. Tiago 3,1 vai dizer assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
O que isso significa? Por exemplo, denominacionalmente aqui dentro da igreja, quem são os professores aqui? Eu, presbítero Mateus, presbítero Vanderlei, pastor Edivaldo, diaconisa Fátima, se eu esquecer vai me ajudando aí, pastora Ives, Monique, bispa, a Kelly, o Bruno, a Ana Tamires, o Vitor, a Isis. Estou esquecendo de alguém? Não, Gisele, das crianças, Bruno, todos. O que vocês ganharam quando vocês foram convidados a ser professor da igreja e com tanto amor vocês disseram sim? Vocês receberam o mais duro juízo. Foi isso que vocês ganharam, só que essa parte a gente não contou. Estou contando agora. Porque aqueles que se põem a ensinar, são isso que eles recebem. Haverá um rigor maior, porque Deus confiou algo nas nossas mãos. E aí quando nós oramos para que Deus os capacite, compreende que é algo muito importante quando, por exemplo, eu vou até o berçário, mesmo que conduzindo uma criança só, para ensinar, porque a Bíblia diz, por exemplo, Jesus fala, se vai fazer tropeçar um pequenino, é melhor que amarre uma pedra e pule no rio, e que você morra. Olha a seriedade da qual Deus trata a questão do ensino. Se eu esqueci alguém, eu peço perdão. E aí, para nós hoje, olhamos para esse texto, quando a Bíblia vai a respeito desses entendidos, daqueles que entendem a aliança, quem são os que ensinam? Somos nós aqui, enquanto pastor, presbítero, diácono, professor, é você na sua casa, com os seus filhos. Nós somos esses entendidos. São aqueles que compreenderam a aliança, são aqueles que compreenderam o valor de nós estarmos na presença do Senhor. E existe uma escola onde se formam esses entendidos. Você pode estar falando assim, pastor, mas eu queria também ser desses entendidos. Como é que eu faço para ganhar esse diploma? Efésios 4, 17 ao 21, diz, não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregarão à dissolução para com avidez cometerem todas as impurezas. E aqui começa a escola. Aqui apresenta a escola e apresenta ao mestre. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo é a escola. Cristo é o mestre. Cristo é o conteúdo. Ele não fala ensinou com Cristo. Ele fala, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Existe uma escola de formação excelente para um bom cristão. E essa escola se chama Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. São as suas palavras que nós devemos seguir. Ele é o conteúdo da salvação. Ele é o mestre por excelência. E aí no versículo 21 o apóstolo Paulo vai dizer, se é que o tendes ouvidos. Porque lá no texto de Daniel, quando ele fala dos violadores da aliança, são essas pessoas que estão no nosso meio, como Paulo fala, que ouvem e nunca chegam ao entendimento. Teremos pessoas do nosso meio que andarão anos na igreja e nunca compreenderão, nunca entenderão. E quando chegarem diante do Senhor, eu preguei no teu nome, fiz sinais e prodígios no seu nome. Jesus Cristo dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, nós temos um padrão de formação desses entendidos no Velho Testamento, e esse padrão permanece para o Novo Testamento. Existe um padrão de vida para esses entendidos no Velho Testamento. Daniel vai dizer, os entendidos cairão, os entendidos serão perseguidos, os entendidos terão aflições, os entendidos passarão por perseguição, só que esse padrão continua idêntico na nova aliança. Não há promessa de uma vida fácil e confortável para aquele que mergulha no ensino da palavra de Deus. Não há um conforto para o pai e para uma mãe que decide educar os seus filhos nos princípios da palavra de Deus. Meu Deus, é muito desconfortável. Você acha que é fácil criar filho na presença de Deus, irmão? É muito mais fácil largar.
deixar o celular conduzir, a escola conduzir. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, que vão para a igreja e filho fica em casa. Garoto de 11 anos. É muito mais confortável, é muito mais fácil. Aqueles que compreendem que Deus nos chamou para ser entendido, padecerá da mesma forma que os entendidos no texto ali no tempo de Daniel. 2 Timóteo 3,12 vai dizer: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui é o ponto de retorno, porque se você não quer padecer por amor a Cristo, a hora de ir embora é agora. Vai e não olhe para trás, não olhe, porque se o teu desejo é entrar na carreira cristã e tudo dá certo, e você viver de forma confortável, e eu não estou falando aqui de finanças, a gente já vai comentar isso para frente, sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição, sem nenhum levante do inimigo, o cristianismo não é para você. Você pegou o ônibus errado, desce e faz uma baldeação de volta para o teu passado, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que querem viver em Cristo vão padecer. Todos os que querem viver por Jesus Cristo padecerão perseguições. Todos, em formas diferentes, em proporções diferentes, mas todos padecerão. E que tipo de aflição esses entendidos passam? Eu quero trabalhar aqui quatro possibilidades dessas aflições. Primeiro, a gente precisa desconstruir na nossa mente alguns princípios judaicos que a gente carrega. Que, por exemplo, da gente achar e da gente ter dificuldade de ver um justo passando por aflição. O livro de Jó começa como? Havia um homem íntegro, justo e bom. Seu nome era Jó. Dali para frente, meu irmão, pau canta na vida de Jó. Qual é o grande ensino de Jó? O justo também sofre. Esse é o grande ensino do livro de Jó. O justo também sofre. Só que o povo judeu, ele tinha essa perspectiva. Lembra do menino? Quando eles perguntam assim: Jesus, quem pecou? O pai ou a mãe? Ele nasceu cego porque a perspectiva deles era: se sofre, se tem doença, é porque está em pecado. Essa era uma perspectiva judaica. Essa era a perspectiva. É a perspectiva, por exemplo, de muitas igrejas. Que olha, que se você não enriqueceu, ou se você está doente, é porque ou você está em pecado, ou de uma forma mais branda, é porque você não tem fé. Eles não conseguem associar uma vida de privação, de lutas, contra enfermidades, de problemas na família, com o fato da pessoa ser uma pessoa justa em Deus. Eles querem trazer explicação. Não, alguma coisa está de errada. Alguma coisa está errada. E aí, era isso que os judeus faziam, associar saúde e prosperidade à questão da religiosidade. E é por isso que eles ficam perplexos quando lá em Mateus 19, Jesus vai dizer assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Aí olha a mente deles. Porque se na mente deles a riqueza era sinal de vida religiosa, de aprovação divina, e aí Jesus fala: dificilmente um rico vai para o céu. Qual é a pergunta, qual é a exclamação deles? Então Jesus, então quem se salva? Ele vai dizer aqui, versículo 25: os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Eles estão olhando assim: olha, se aquele que a gente enxerga que é abençoado, que é rico, ele vai ter dificuldade de entrar no céu, todos os pobres estão condenados ao inferno. Se esse que Deus está demonstrando o seu favor, veja como é que isso é contraditório com o que a Bíblia nos mostra, por exemplo, lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, homens que morreram, que sofreram, versículo 35 ao 36, então, fala de açoites, de perseguição, de afrontas, de encarceramento, e no final do texto ele vai dizer: homens que na terra não era digno da presença deles aqui. E aí como é que eu hoje posso chegar diante da igreja e dizer assim: há uma marca de prosperidade na tua vida, porque Deus é ao teu favor? E esses homens da galeria dos heróis da fé? Deus não era com Abraão, Deus não era com Sara, Deus não era com esses homens, Deus não era com estas mulheres. E aí as pessoas pegam o versículo e falam assim: mas Deus era com eles, porque pela fé eles escaparam do fio da espada. Aleluia! Aí a pessoa sai daqui e fala assim: tá vendo, eu vou vencer.
nada de mal vai acontecer, porque pela fé, eu vi na Bíblia, eles escaparam da espada. Aí antes de você sair, o pastor que é perturbado, não, volta aqui. O próximo versículo é dizer que pela fé, eles foram mortos pela espada. Aí a igreja fica assim, como assim? Porque a fé não está no resultado, a fé está na postura. A fé não está em ser livre ou em morrer. A fé está em fazer esses homens encarar a espada e dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor quiser salvar, Ele salva. Se Ele não salvar, Ele não salva. A única coisa que nós sabemos, nós não nos prostraremos diante da sua estátua, Nabucodonosor. A fé não é a certeza que nós seremos livres da fornalha. A fé não é a certeza que Abraão descerá com Isaac, não. A fé está em obedecer. Agora, o que Deus fará, só Ele sabe. O que Ele vai resolver, só Ele sabe. E aí, em primeiro lugar, Salmo 119, versículo 67. A gente precisa entender que os entendidos, eles são provados, primeiramente, às vezes por conta dos nossos próprios pecados, para que Deus promova a cura dentro do nosso interior. Nós somos lavados, nós somos chamados pelo Senhor, e de fato, na nossa caminhada, em algum momento a gente vai pecar. De fato, em algum momento a gente vai cometer algo que ofende ao Senhor. E aí, como filhos amados do Senhor, como aquela nação que o Senhor vela e cuida para chegar no último dia salvo, irmão, ondas vão se levantar e tempestades vão se levantar e vão sacudir a nossa vida. E essas aflições são partes de cura para a nossa vida. Como se Deus faça assim: o que você está querendo? O que você está querendo? Muitas aflições são por conta dos nossos pecados. Como um pai que corrige o seu filho. Como um pai que pega o seu filho, que é isso? Qual é o teu problema? E a correção nunca é confortável. Salmo 119, 67 vai dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. O Senhor nos aflige para a nossa própria correção. E como Deus, como pais, nós devemos aprender com Deus. Nenhum filho deve ser tirado do desconforto do seu problema antes que ele tenha aprendido com o seu erro. Não, irmão. Você não pode livrar o seu filho do desconforto da sua queda antes que ele tenha aprendido com o seu erro. Porque se nós fazemos isso, nós estamos fazendo monstros. Quando os nossos filhos erram e a gente poupa eles das consequências, e a gente traz conforto: não, vem cá, mamãe te acolhe. A gente que é professor, a gente lida muito com isso, né? O filho bateu, papá. Aí o pai chega: não, quero saber, você é meu filho, mamãe te ama. Mamãe te ama, não importa o que aconteceu. Estou falando de um fato que aconteceu comigo. O moleque sentou-lhe a pregada no outro. A mamãe te ama, não importa. Mas o filho estava errado. O que ela está construindo? Um monstro. Um pai jamais deve privar o seu filho de passar por um momento de provação e oferecer conforto antes que ele tenha aprendido. Não pode. Sem querer diminuir o Nicolas caiu de queixo e abriu o queixo. Não, caiu de bicicleta, abriu o queixo. Caiu de queixo. E aí eles ficavam assim: olha, cuidado com essas brincadeiras, estava com ponto, cuidado com essas brincadeiras. Aí eu saio da igreja, um domingo, quando eu ia pregar, foi domingo passado, né? Quando eu chego em casa, aí, amor, tem que ir no hospital de novo. Eu falei: por quê? O Nicolas pulou em cima do Bruno, o Bruno deu um sai daqui, ele abriu o queixo de novo. Eu falei: não, eu estou com fome, eu não saio daqui antes de almoçar. Senta aí, eu vou almoçar. Fiz a minha análise, não tem órgão vital, nunca vi ninguém morrer de queixo aberto. Fiz uma pesquisa, pessoas que morreram de queixo aberto. Não, jamais. Aí ele ficou assim, ó. Eu falei: a gente vai almoçar primeiro. Aí ele falou: e você aproveita e come. Aí ele ficava comendo assim, ó. A gente não pode. A gente precisa tirar aprendizado por conta dos nossos erros. Eu sei que muitos pais, meu Deus, o pastor Sandro é um monstro, mas a gente não pode poupar os nossos filhos de que eles saiam com um aprendizado por conta dos seus erros. E aí depois você oferece conforto. Mas primeiro vem o ensino. E é isso que Deus faz conosco.
1 Pedro 4, 15 ao 19. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Muitos vão padecer, muitos irão sofrer, mas o que Pedro vai dizer, que ninguém de vocês padeça fazendo coisa errada. Se tiver que padecer, se tiver que sofrer, que sofra como cristão, glorificando ao Senhor. Os entendidos também são provados, muitas vezes, por conta dos erros dos outros. Uma esposa é provada num casamento, ela jurava, esposa não, geralmente isso acontece com os maridos. O marido olhou para a mulher e falou assim, eu vou ser muito feliz com essa mulher. Meu Deus do céu, eu vou ser o homem mais feliz da face da terra. E aí ele nem sabia que estava casando com a maior inimiga da sua vida. E aquela mulher, isso acontece muito com a gente, os homens. Muito. É que Deus nos sustenta, irmão. A gente que sabe que a gente passa. Ou um filho que desonra o pai, ou um amigo que te trai. Às vezes a fonte do nosso padecer está pelo mau caminhar do outro. E a gente não é privado disso. Deus permite que a gente passe esse sofrimento. Como é que eu posso dizer, por exemplo, uma esposa que foi traída, não, a culpa foi sua. Não, a culpa é totalmente dele. Mas a gente não vivia bem, mas há uma aliança dele com Deus, não é injustificável. Mas a esposa falou assim, pastor, mas eu não me casei para isso. Eu jamais imaginava que eu passaria por isso. 1 Pedro 1, 6 e 7 vai dizer, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo por necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse coisa estranha. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Olha o que Pedro está dizendo. Querido, eu acho coisa estranha. Pastor, eu não esperava isso não é estranho. Se existe alguma prova que está vindo da parte do outro, se existe uma aflição que está vindo da parte do outro, é porque Deus está nos provando para que a gente participe das aflições de Cristo, para que a gente seja provado pelo fogo. A nossa fé está sendo provada pelo fogo. Para quê? Para que se ache louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mestre. Então passar por um momento de dificuldade, passar por um momento de luta e ser reprovado, e você dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tive essa culpa, mas Cristo também não tinha culpa, e foi aprovado pelo Senhor. Veja, o Senhor permite que nós passemos por provas para que a nossa fé seja aprovada como ouro. E em segundo lugar, deixa eu acelerar, que hoje eu vim com muitas letras. Os entendidos são provados quando tarda a resposta da sua oração. Meu Deus, a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo rápido, irmão. Você quer lanche rápido. Você quer comida rápida. Você quer um programa rápido. Lá em casa a TV é a Claro. É a Claro. Irmão, eu assisto, assim, qualquer coisa, que eu digo assim, qualquer coisa não é de patifaria não. Mas se eu sentar no sofá, eu olho, estou olhando, aí o que me irrita é a pessoa que troca de canal. Porque em 5 minutos eu já foquei. Pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser um jogo de rugby ou pode ser alguém pescando na Amazônia. 5 minutos eu já estou focado. Aí a pessoa faz assim, tchum. Aí sobe uma semi-ira. No terceiro canal que ela trocar, eu já estou irado por completo. Porque eu foco, assim, eu vou focar ali. Rapidinho, a gente quer, os meninos assistem o negócio e na Claro tem um negócio que você pode adiantar. Você pode adiantar, por exemplo, é canal de televisão. No YouTube, você pode pular.
mais na Claro, você pode tipo, adiantar como se você estivesse acelerando a fita. Aí acelera, aí eu fico assim, ó. Aí eles passam do ponto. Aí volta. Aí eu fico assim, mas está perdendo mais tempo procurando do que deixar o comercial rolar. Meu Deus, e é uma prova, irmão, que a gente não está sendo feito de idiota. Olha para mim, a gente está sendo feito de idiota, irmão. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, eu vou lá e pago para impulsionar o meu vídeo. Um exemplo. Estou pagando o YouTube para muitas pessoas verem o meu vídeo. E aí o que o YouTube também te vende? Ele te vende um serviço pago para que as pessoas não vejam o teu vídeo. Eu falei, como é que é isso aí? Porque o YouTube Premium é um serviço para você não ver comercial. Eu falei, mas eu estou pagando para ter comercial? E a gente vai fazer esse papel de trouxa, mas tudo bem. Faz de conta que a gente não entendeu isso. Mas a verdade é que a gente quer tudo rápido. Salmos 69, 69, 17 vai dizer: e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado, ouve-me depressa. Salmo 102, versículo 2, viu? Eu também falo depressa. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. A gente quer resposta de oração depressa. E aí, nesse momento do silêncio de Deus, a nossa fé é muito provada. E Jesus, ele nos ensina o motivo dessa demora. Lucas 18, versículo de 1 a 8, vai dizer: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois esse juiz disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E diz o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Olha o que Jesus está falando. Jesus Cristo não fará justiça ainda que de forma tardia. Deus pode tardar a sua resposta. Ele pode tardar a sua resposta. Com qual propósito? Está no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Qual é o propósito de uma resposta que é tardia no Senhor? É mostrar e provar se a nossa fé ainda vigora. Se nesse tempo em que nós esperamos, nós, por exemplo, lá no versículo 1 que a gente leu, Jesus vai dizer uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quantos nesse processo de oração, pela salvação do marido, pela salvação da esposa, pela salvação dos filhos, esmoreceram e pararam de orar, e aí lá no final Jesus vai dizer assim: cadê a sua fé? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar a sua fé? Ele encontrará fé na terra? Ele encontrará fé no seu coração? Deus tarda as respostas para provar a nossa fé e para promover um encontro nosso com eles de mais vezes, de mais volumes. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Uma resposta que tarda deve levar a minha vida mais vezes ao encontro do Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra do meu filho. Ore, vá até o Senhor. Uma resposta que tarda não deve nos afastar do Senhor. Ela serve para mostrar a natureza da nossa fé. A nossa fé, ela não é confirmada na resposta. A nossa fé, ela é confirmada no tempo da aflição. É no tempo da aflição que a nossa fé é confirmada. A gente precisa parar de orar: Senhor, me abençoa para que o seu nome seja glorificado. Não. Quantas pessoas são abençoadas e esquecem do Senhor, e o nome de Deus sequer é glorificado, sequer é louvado. A nossa fé, ela é confirmada no processo da espera. Crente que acha que tem que ser abençoado o tempo todo, é tudo crente mimado, querido. É crente mimado. Ele acha que Deus tem que estar abençoando ele o tempo todo, para que ele se sinta abençoado pelo Pai. Tem filho que é assim: o Senhor não me ama, eu quero um iPhone, irmão. Eu quero um iPhone, eu quero um iPhone. E aí a gente que dá aula, eu dava aula para fundamental, a menina falou assim: eu estava assim eu falei assim, vamos embora, próximo time. A garota simplesmente pegou o telefone e fez assim, pum, com a tela assim na arquibancada. Eu falei: garota, tu jogou o teu telefone.
com a tela para baixo. Meu pai me dá outro. E aí aquele pai vai lá e presenteia, porque é uma forma que ele acha que vai manter o amor do filho no coração, pulsando por ele. E tem crente que é assim. Tem crente que se o Senhor não abençoar, ele não se sente mais amado. Deus não me ama. Deus não me ama, Ele não me dá o que eu quero. Deus não me ama. Esses dias eu vi um vídeo de um menino, eu não sei se esse menino participava de corrida de moto, um menino, deve ter uns 16 anos. São dois vídeos que eu achei muito interessantes. E aí, eu acho que o desejo dele era ganhar uma moto. Ele é inglês, eu não sei o contexto. E aí a mãe chega com uma moto de brinquedo para ele. Não sei se vocês já viram, alguém viu esse vídeo? Aquele garoto vibra tanto com aquela... Mas era a moto que eu queria. De fato, assim, da marca que ele queria. E aí, só que o pai tá com a moto atrás dele. Mas a simplicidade daquele garoto de ganhar aquele presente tão simples, assim, tão singelo. Aí o pai faz assim... Aí ele vai e olha assim. E aí tem um outro vídeo de uma menina que eles fazem em relação ao TDAH. Ela chega na sala e tem uma bicicleta para ela de presente. E aí a mãe fala assim, aqui. Aí ela vai, e aí na bicicleta tem uma cestinha com uma garrafa. Essas garrafas. Aí a menina, eu queria tanto uma garrafa dessa. Aí a mãe, não, é a bicicleta. É a bicicleta. E a alegria dela no vídeo não muda, não aumenta a proporção. O padrão da alegria dela, da garrafa de plástico, até o fato que ela descobriu que na verdade o presente era a bicicleta, é a mesma coisa. Mas tem muitos crentes que não conseguem viver assim, gratos ao Senhor, pelo que o Senhor nos dá. São crentes mimados. E o Senhor, pastor, dá não, pastor, dá não. Olha, fui eu decidi batizar, para ser crente assim eu não quero não, eu vou embora. É mimado, irmão, mimado. Crente que gosta de dar chilique, crise ataque de pelanca, para o Senhor, irmão. Fazer castigo. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor me abençoar. Eu vou para o inferno. Quer ver coisa engraçada, irmão? Criança fazendo pirraça, dando cabeçada no chão. Eu falei, é a tua cabeça, né, cara? É a tua cabeça. A gente que é adulto, a gente poupa ali para um dado maior. Às vezes a gente tira a mão para dar uma ou duas, assim, para nada muito sério. Mas, irmão, crente mimado, filho mimado, que acha que tem que receber bênção e presente do Senhor o tempo todo. Em terceiro lugar, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que querem ser entendidos, aqueles que conhecem o Senhor, nós somos testados às vezes na solidão. Você pode ser casado, você pode ter muitos amigos, mas existe um momento em que a solidão alcança o nosso coração. E de que solidão é essa que eu estou falando? É aquele momento em que você está diante de uma circunstância que você não sabe o que fazer, em que você se sente desorientado, se sente aflito. A gente chama que é a noite escura da alma. Os teus sentimentos parece que você perde a bússola do teu coração. Você não sabe o que você faz, você não sabe o que você pensa, você não sabe o que esperar. Salmo 42, versículo 11 vai dizer: porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 13, 1 e 2 vai dizer: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mateus 27, 46, Jesus passou por isso. Deus meu, por que me desamparastes? Não tem momento em que a gente passa por situações que dá a impressão que Deus não está olhando para a nossa dificuldade, que Ele não está olhando para nós, e que a gente se perde até na direção da nossa fé. Aí você nem sabe se horas, meu Deus, será que Deus está me dizendo não e eu não estou entendendo? Será que é para eu continuar orando pelo sim? Será que o não já chegou e eu nem vi? Você fica desorientado. É uma solidão, é um momento em que parece que Deus recolhe a sua face da nossa vida. Em 2 Crônicas 32, versículo 31, há um texto, eu vou explicar o contexto desse texto. Diz assim: contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a eles, a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Veja, o que aconteceu aqui com o rei Ezequias? O rei Ezequias, ele adoeceu, e aí Isaías foi até ele e entregou uma profecia: olha, você vai ser curado, no terceiro dia você entra no templo. Aí o rei Ezequias pede um sinal. Mas qual é o sinal?
ele vai dizer assim, não, o Senhor vai adiantar o relógio. Aí o Ezequias fala, não, mas adiantar é fácil, pede para ele retroceder. Deus vai lá e retrocede o relógio. Só que Ezequias não é fiel ao Senhor. Ele não corresponde, porque mais à frente Ezequias vai receber alguns emissários da Babilônia. E quando esses emissários da Babilônia chegam à casa de Ezequias, Ezequias se envaidece, esquece, porque eles vão para visitar Ezequias por conta da sua doença. Então Ezequias não glorifica a Deus, e aí o que Ezequias faz? Abre o cofre, e ele começa a mostrar todos os tesouros da casa do Senhor. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, o Isaías fica sabendo, Isaías vai até Ezequias e fala, Ezequias, você recebeu alguns emissários do Império da Babilônia? Recebi. O que você falou para eles? Eu mostrei tudo que tinha dos utensílios da casa do Senhor. E aí, Isaías fala, você vai morrer, Ezequias, e seus filhos serão como escravos. E aí, diante dessa palavra de Isaías, Ezequias se arrepende e vai dizer, boa é essa palavra. Olha a palavra que ele recebeu, você vai morrer. E Ezequias fala, essa palavra é boa. O Senhor faz o que é de fato correto. E aí, depois disso, Ezequias só vai prosperando. Prospera. E aí, nos versículos 27, só vai falando da prosperidade de Ezequias. Só que no 31, ele vai dizer, contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou. Porque o que aqueles embaixadores foram perguntar? Ezequias, o que está acontecendo aqui, cara? Você está prosperando, você foi curado, e Ezequias não rendeu glória a Deus. E aí, nesse aspecto aqui, Deus o desamparou. Deus não o rejeitou, mas Deus o desamparou por um determinado momento. E qual é o objetivo? Para prová-lo, para saber tudo que havia no seu coração. Todas as vezes que nós nos esquecemos do Senhor na nossa vida, querido, leve isso para o seu coração. Toda vez que a gente se envaidece e que a gente acha que nós somos o tal, e que nós somos bons, e que nós somos um excelente profissional, um excelente pregador, um excelente isso, um excelente aquilo, o Senhor momentaneamente vira a face de nós e diga assim, pô, então vai lá. Tu é o cara que faz tudo. Tu não precisa de mim. Vai lá. E aí Salmo vai dizer, por um instante Deus virou o rosto para mim e a minha alma se perturbou. Porque quando o Senhor não está olhando para nós, quando o seu olhar não está na nossa direção, a aflição invade o nosso interior. Às vezes eu estava assim em altares, e às vezes tem aquele tipo de pregador que prega fazendo merchandising, né? É uma boa, aleluia, lê o texto. Nós viemos de um congresso tal, falei até com a Vitória hoje. E o congresso foi uma bênção, estivemos pregando lá, 35 batizados com o Espírito Santo, 47 renovados, 25 famílias restauradas. Eu falei assim, mas quando esse cara fez essa conta? E aí ele vai falando de tudo que Deus faz. E que não sei o que, e parará, e tantos avivados, jovens falando em língua, que não sei o que. E certamente Deus fará isso nessa noite. E aí nesse dia que eu estava vendo esse rapaz falar isso, e eu até gosto dele. E aí quando ele deu esse portfólio espiritual do seu ministério, eu falei assim, aí eu pensei assim, vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. E de fato foi o que aconteceu naquela noite. A gente percebia o desespero na face dele de perceber que a igreja não recebia a mensagem. Deus abandonou ele no altar. Literalmente Deus o desamparou ali naquele ato de pregar a palavra de Deus. Porque ele era muito bom. Ele confiava em si. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Isaías 54, 7 a 9 vai dizer, quero chamar o ministério de louvor. Porque por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Olha que texto maravilhoso. Presta atenção. Você que às vezes se envaidece demais, você que às vezes se acha a última bolacha do pacote, ou às vezes acha que ninguém é melhor do que você é o cara. Esses
Ó, ó o despertador aí para eu parar de pregar, já vou, desculpa. Isso causa ira no Senhor, irmão. E aí o que Deus vai dizer aqui? Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti só por um momento. Só por um momento. Só por um momento eu te deixei sozinho, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. Veja que esse é um abandono feito com amor. Deixa eu te falar mais ou menos o que a gente faz. Eu já dei esse exemplo aqui. Figuradamente, o que é isso? É aquela criança que se acha dona do mundo. E a mãe e o pai falam, anda do meu lado. Mas quer andar? Quer não. Aí vai o pombo não, o patinho, igual aqueles patinhos assim, ó. E vai andando, e aí você está no shopping, sabe que é um ambiente controlado. E aí ela fala assim, olha lá, a soberba de 5 anos de idade, achando que é gente. Aí o que você faz enquanto pai e mãe? Tchum, para trás da coluna. E fica olhando assim, ó. Aí você só fica olhando, aí lá vai o patinho, olhando. Quando ele olha para trás, irmão, eis a face do desamparo. Cai, a altivez cai, irmão. Você que tem filho, que nunca fez, faça, irmão. É maravilhoso. É uma sensação indescritível. Ver a arrogância juvenil assim, ó, desmoronando. Que aquele peitinho chega murcha. Viu? Que lembra de fazer isso? Quarça. Faz assim, ó. É assim mesmo. Quando olha para trás, é assim, ó. É desespero. É isso que Deus fala. Só que Deus está ali, ó. O pai está ali. Está tomando conta, mas por um momento, com raiva, com ira, vou dar uma desamparada nesse moleque. Vou dar uma desamparada nele. E aí Deus fala, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. E ele vai dizer, porque isso para mim é como as águas de Noé. É como as águas do dilúvio. Eu deixei as águas varrerem a terra, mas eu prometi que nunca mais elas irão fazer isso sobre a vida dos homens. Mesmo quando nós... Você está entendendo? Está entendendo a pregação? Por que você está entendendo? Porque você é um entendido. Basicamente é isso. Por que o título é isso? Porque essa pregação é sobre nós, irmão. É sobre a forma que a gente vive. E mesmo sendo entendedores, às vezes a gente erra. Mas se você de fato é um entendido, mesmo no erro, você consegue olhar para o céu e dizer que você sabe o Deus em quem você tem crido. Você sabe o Deus em quem você tem crido. Salmo 103, versículo 4 diz, redime a tua vida da perdição, e Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. 1 Pedro 1,5 vai dizer que mediante a fé estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Nós podemos passar por aflições, e podemos não, nós passaremos. Muitos daqui, inclusive, estão passando. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas fulano não passa por aflição. Fulano tem dinheiro, a aflição tem tantas faces. Às vezes uma pessoa tem menos dinheiro e está com uma vida muito mais tranquila do que aquele que tem dinheiro e que está lutando contra uma enfermidade. Ou com alguém da sua casa que largou o evangelho. A aflição tem tantas faces, irmão. A aflição tem tantas proporções. A gente precisa parar com isso. Todos nós passamos por aflições, mas apóstolo Pedro vai dizer que mediante a fé, mesmo na aflição, nós estamos guardados no poder de Deus. E que todas as aflições são para a nossa salvação. Você está entendendo, entendido? É isso. É isso. Deus irá nos guardar no período da provação, independente do resultado. Ele não deixará que a nossa fé esmoreça. Ah, pastor Sandro, mas lá no final Deus não curou, e Ele levou aquela pessoa que Ele amava, mas Ele guardou a tua fé, mas Ele guardou o teu coração, para você não esmorecer, para você não parar de orar, para você não se perder. Ele te sustentou. Essa é a promessa. Compreendemos que Deus, em 2 Timóteo 1,12, é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia. Ele vai guardar a nossa vida, irmão.
Talvez você esteja aqui passando por uma dificuldade, um momento de aflição terrível. Deus é poderoso para guardar o teu tesouro até o último dia. Não entre em desespero, não entre em pânico. Escuta a palavra de Deus nessa noite. Não entre em pânico no momento da aflição. Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza do seu poder e da fortaleza da sua força, nenhuma faltará. Você acha que um Deus que governa tudo e que conhece todas as estrelas por nome e que chama cada uma pelo seu nome, não tem condição de te sustentar no momento da aflição, entendido? Ele não tem momento de guardar o teu coração e impedir que você desfaleça. Salmo 123, versículo 1. A ti levanto os meus olhos, a ti que habitas nos céus. Ele não é um Deus comum. Ele não habita na estante, ele não habita numa prateleira da minha casa. A habitação dele é em regiões celestes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nos sustenta em momentos de aflição. Salmo 29, versículo 1 e 11. Esse deve ser o impulsionamento da nossa vida, no momento da aflição, no momento da dor, no momento da enfermidade, no momento em que a morte bate à porta da nossa casa, em que a privação financeira se assombra, em que os poderes de Satanás se levantam contra a nossa vida, para tentar nos acovardar, para tentar fazer com que a gente recue, para tentar fazer com que a gente entenda que Deus nos abandonou, que nós não somos filhos de Deus. Nós declaramos como salmista: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu recebi um diagnóstico de uma doença, eu recebi uma notícia terrível, eu vou tributar ao Senhor glória e honra, eu vou adorá-lo na beleza da sua santidade, eu vou tributar ao Senhor glória e força, e serei fortalecido pela força do seu poder. Senhor, tu és um Deus todo poderoso. Eu recebi uma notícia terrível do meu filho, da minha saúde, mas eu lhe tributo glória e força. Eu te adoro na beleza da sua santidade. E por quê? Porque a voz do Senhor ecoa sobre as águas. Versículo 3. A glória do Senhor troveja nos céus. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros dos Líbanos. Ele faz saltar como bezerro os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques do seu templo, e tudo lhe diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, e o Senhor presidirá para sempre. Talvez você esteja vivendo um momento de caos. Parece que o dilúvio está varrendo a sua vida, e parece que as coisas não vão dar certo. Deus é aquele que preside o dilúvio. É Ele que governa as tempestades. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a sua paz. Mesmo quando muitos estão caindo, mesmo quando muitos estão abandonando, mesmo quando muitos estão violando a aliança do Senhor, mesmo quando tudo parece ser contra o povo de Deus, o Senhor está abençoando o seu povo com a sua paz. O Senhor está derramando força sobre os seus filhos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Entendeu? Entendeu? Porque se você falar que não, acaba com o título da mensagem. Entendeu, entendido? É isso.
É isso. O Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Vamos ficar de pé? Aleluia.